Olá, nossas boas-vindas a você. Eu espero que possamos passar alguns minutos de reflexão à luz da doutrina espírita. Hoje, no estudo do livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver se nós conseguimos estudar dois capítulos, o capítulo 25 e o capítulo 26. Enquanto nós vamos nos preparando para iniciar, você já pode ir no seu livro Entre a Terra e o Céu, deixa eu ver, eu estou com um livro virtual aqui, então você já pode abrir aí no capítulo 25, cujo título é Reconciliação. E nós procuraremos fazer hoje dois capítulos para que esse estudo virtual ele permaneça em sincronia com o estudo presencial. Porque se algum dia você quiser assistir o estudo presencial, nós estaremos estudando exatamente os mesmos capítulos. Lembrando que nós estamos aqui numa gravação. Você está me assistindo nesse momento, eu não estou aqui, eu estou lá no estudo presencial, mas isso aqui é uma gravação para você que não pôde comparecer no estudo lá no Seara de Luz, comparecer fisicamente, para que você fique acompanhando virtualmente. Então vamos, nesse momento, rogar aos espíritos amigos que nos intuam, que nossa mente possa estar aberta, receptiva, e que os comentários que aqui forem feitos sejam o máximo possível dentro da doutrina espírita, com a maior fidelidade possível. Então pedimos a Jesus e aos espíritos benfeitores a permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos. Que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? E como nós vamos tratar de dois capítulos, eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda para uma locutora profissional para ler os capítulos que a gente vai tratar aqui. Então, ela vai ler e a gente vai fazer, na medida do possível, alguns comentários. Isso, na verdade, é um audiolivro que nós conseguimos. Eu vou tirar a minha imagem para que você tenha a tela toda com o texto, ok? Então, vamos lá iniciar o nosso estudo, ok? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui a gravação do áudio e começar lá. No primeiro parágrafo, Amaro não registrou o convite da companheira. Vamos ouvir. Desencarnada, em forma de palavras ouvidas, mas recebeu-o como silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se à pequenina copa, pensando em Zulmira, com o insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante, ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino, e mais uma vez, reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. No fundo, não podia sentir, de imediato, plena isenção de ciúme, entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. O André Luiz, vamos relembrar lá do livro Nosso Lar, o André Luiz. Depois de alguns anos, o André Luiz, que já estava no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, ele teve a oportunidade de ir até a Terra e rever o seu lar físico, ver como é que estava a sua família, aqueles que tinham pertencido à sua família biológica, seus filhos, sua esposa. Ele teve a oportunidade de, em espírito, voltar para a Terra para ver como que estava, né, a vida dos encarnados lá. E a Odila, vamos lembrar, a Odila foi a primeira esposa do Amaro. O Amaro estava encarnado, a Odila desencarnou, e o Amaro contraiu segundas núpcias. Ele se casou com a Zulmira, segunda esposa, né? Porque a primeira havia desencarnado. E a Zulmira estava ali ajudando o Amaro, e o Amaro também naquela programação espiritual ajudando a Zulmira. Então ele se casou para facilitar também cuidar dos filhos ainda novos, né? E a Odila, que por aquele ciúme doentio, ela não enxergava a segunda esposa como uma pessoa que estava lá para ajudar aquela família a crescer.
ela ainda estava com aquelas ideias materialistas. Então ela se desequilibrou e acabou obsediando a própria Zulmira, e a Zulmira adoeceu. Mas aí, com o tratamento espiritual, a rogativa da própria filha Evelina, que é um espírito mais evoluído, que estava ali exatamente para ajudar aquela família, através da sua prece, da sua oração, lá no primeiro capítulo, tá, gente? Esse primeiro capítulo está bem conectado com esse de hoje, que a gente está estudando aqui. Então, atendendo à prece refratária, né, da menina, da Evelina, o ministro Clarencio foi até lá para ajudar aquela família. Aí levou o André Luiz, pediu também a ajuda da irmã Clara, outro espírito de alta envergadura espiritual. E a Odila acabou entendendo a situação com esse tratamento que ela recebeu dos amigos espirituais. A Odila entendeu a situação e passou a ter bom ânimo. Então ela, renovada em pensamento, renovada em disposição, voltou também, da mesma forma que aconteceu com o André Luiz lá no passado, né, lá no livro Nosso Lar, a Odila também tem a oportunidade agora de retornar à Terra, não como uma obsessora, mas como uma pessoa para ajudar e se tornar protetora daquele lar. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que a Odila, ela ainda não tinha se libertado totalmente daquele ciúme, né? Encontrar o companheiro com a segunda esposa lhe seria um grande desafio. Então estava aí a Odila a começar, né, digamos, esse novo desafio. Então retornemos aí para o nosso áudio e acompanhar aí. Anotando-lhe a queda de forças, Clara beirou-se dela e falou, maternal, prossigamos firmes. Todo o bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma. Não esmoreças. Ajuda-te. A vontade, a procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma, certamente, há muito tempo havia perdido o contato com qualquer expressão de afeto vinda de seu companheiro, e assim, ao ver o rosto dele carinhoso e feliz, demonstrou surpresa. Zulmira. Ele perguntou, inclinando-se em direção ao seu rosto magro e desolado, você está realmente melhor? Sim, sim, suspirou ela, hesitante. Escuta. Hoje, amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgue que é tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida, desde a morte de Júlio. E aí, nesse ponto, a gente vê, né, que o Amaro, juntamente com Odila e a Clara, eles tentam reanimar Zulmira. Então estava lá Odila em espírito, mas também com o apoio do encarnado, né, do Amaro, e da irmã Clara, em espírito, estavam lá tentando reanimar Zulmira, que apesar de não estar mais sendo obsediada, ela ainda estava lá prostrada, estava desanimada. Então foram os três lá para animá-la. Prossigamos o texto. Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio, calmo, informou, como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou, peço confies em mim. Então aí está, gente. A Zulmira, encarnada, né, a segunda esposa dele estava encarnada, a Zulmira, percebendo a sinceridade do Amaro,
ela entra numa faixa de autoajuste, aí já era com ela, né? Ela estava se autoajustando, né? Uma palavra, aí a gente lembra, né, daquela palestra lá no capítulo 22 da irmã Clara, né? Uma palavra pode modificar a vida de uma pessoa. Olha como é que as palavras são importantes, né? A Zulmira percebeu a sinceridade nas palavras do Amaro. Uma palavra, ela pode modificar a vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal. Então, nós devemos realmente nos policiar nas nossas palavras. E nessa frase, iníciozinho desse próximo parágrafo, fala: peço, confies em mim. O Amaro, ele chama para si a responsabilidade, né? Ele está chamando para ele a responsabilidade desse trabalho. Continuemos aí o nosso texto. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro! Exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado, asseverou o esposo, decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco, em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar, procurando a vitória. Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia para ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora modulação de voz: não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração, contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te. Vivamos nossa vida. Temos Evelina e a nossa felicidade. A doente sentou-se, de olhos reanimados e diferentes. E, enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, vimos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamo-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se as lágrimas. Enfim, clamou a jovem maravilhada. Minha filha, minha filha. E, em seguida, a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice: Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Aí, nesse ponto, a gente percebe que a Evelina é um espírito bem evoluído. Podemos dizer que é um espírito mais evoluído dentre esses envolvidos aí. A Evelina é uma pupila de Clarencio, né? Através daquela prece sincera dela lá no capítulo 1, ela fez uma prece pedindo que a mãe, a Odila, ajudasse, mas a Odila, naquela ocasião, ela não tinha condições disso, ela estava atrapalhando, porque ela estava muito desequilibrada com aquele ciúme doentio. Mas aí, a prece da Evelina, esse espírito assim, bem evoluído, né? A prece dela foi tão sincera que ela chegou até o ministro Clarencio, que providenciou essa ajuda, né? Então, a Evelina, por isso que nós dizemos que a Evelina é uma pupila do Clarencio, né? Ela reencarnou com a finalidade de auxiliar todos os espíritos que estavam naquela casa. Essa foi a programação espiritual dela, né? Ajudar os espíritos que estavam reencarnados naquela casa. Continuemos com o texto.
Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje, e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu Pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Procura-a, desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus, no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Seu anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveite a oportunidade e faça o melhor. Aí nesse ponto, nós podemos compreender que a prece, ela é muito importante, porque a prece ajudou a revigorar a Odila, a desencarnada. Mas também a prece, ela deve ser acompanhada de uma ação. A prece é importantíssima, mas além da prece, a gente precisa executar uma ação, né? Essa colocação que foi feita, nessa colocação de Odila, vai tocar Evelina para desempenhar o seu papel de ajudar o pai dela e de ajudar também Zulmira. Olha que interessante, né? Olha o texto. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus, no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Então, essa ação que a gente faz, um trabalho que a gente faz com boa intenção, o melhor que a gente possa fazer, pode ser um trabalho simples, qualquer trabalho, pode ser executado com simplicidade, mas quando ele é feito com o melhor que a gente alcança, o melhor que a gente pode, nós estamos dignificando Deus. Nós estamos louvando Deus. Olha só, é uma oração. Um trabalho feito com o nosso melhor é também uma oração. E nós estamos aqui na Terra, nós precisamos ter ação. Ora, ação, né? Sem querer fazer um trocadilho, né? Mas ora, ação, né? Temos que ter ação também por hora. Além da prece, precisamos executar uma ação no bem. Então, continuemos a leitura. Evelina, com indefinível contentamento a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extrema ternura e beijou-a, muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria ventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe, agora, todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança da inovidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira receberam-na, encantados. Meu Deus, disse a doente, sorrindo, tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ânimo.
A Odila, ela era peça-chave para a reorientação daquele lar. Então, a Odila de dilaceradora, de obsessora, ela passou a ser peça-chave na reorientação de todo aquele lar, né? Antes, ela mantinha aquele lar sobre o seu desejo de caprichos, né? Sobre os seus desejos caprichosos. Mas agora, ela passa a impulsionar o progresso. Olha a importância de uma atitude, mesmo do espírito. Mesmo do espírito que está lá desencarnado, precisa ter uma atitude. Digamos assim, com o magnetismo, com a influência que Odila tinha, ela vai passar a usar essa influência agora. Antes ela usava para manter todo mundo subjugado ali, né? Todo mundo sobre os seus desejos, os seus caprichos, o seu ciúme, o seu ego inflado, mas agora não. Ela vai usar a sua influenciação para impulsionar o progresso daquele lar. Continuemos aí no livro. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou, jubilosa, sonhei com mãezinha. Via tão nítida, como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor e recomendou seja eu para Zulmira a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O ferroviário anotou, satisfeito, a informação, guardando, porém, consigo mesmo as recordações da noite para não ferir as suscetibilidades da companheira, e Zulmira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências, para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Fixando a madrasta, com embevecimento, a menina acrescentou, quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu, sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher considerada, até então, por inimiga, tocou as recônditas fibras da primeira esposa de Amaro, que incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo. A irmã Clara abraçou-a e falou, humilde, chora, minha filha. Chora de júbilo. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida. Nós observamos a importância da nossa mudança de vibração. E a gente viu, deixa eu só tirar aqui a imagem aqui momentaneamente, né? A gente viu a importância da nossa renovação de atitude e a nossa importância, além da oração, nós precisamos de uma ação, numa ação do bem. E Odila passou a utilizar a sua influenciação para o bem, para o progresso daquele lar. E começou a dar certo, né? E aí nós terminamos esse capítulo 25, mas ele está intimamente ligado ao capítulo 26, que é mãe e filho, que nós vamos começar aqui agora, porque, né, nós ainda temos bastante tempo aí pela frente. Então vamos aproveitar, vamos fazer uma leitura no capítulo 26, que vai falar da mãe e filho, né? Nesse capítulo agora, a gente vai ver que a mãe de Evelina, desencarnada, ou seja, a Odila, ela vai desempenhar as suas funções de protetora espiritual daquele seu lar terrestre. Então agora ela vai assumir a função de protetora daquele lar. Todos nós temos o nosso anjo guardião, existe o nosso protetor espiritual daquela casa, daquela família, das pessoas que moram naquela família. E a Odila vai passar agora a exercer esse papel de protetor espiritual. E nesse capítulo também 26, daí o nome mãe e filho, a Odila, ela vai pela primeira vez visitar o seu filho Júlio, que havia desencarnado, que está numa instituição de atendimento espiritual, né? Então agora ela vai passar a ficar preocupada também em cuidar da saúde daquele seu filho que já tinha desencarnado, né? Então ela vai lá naquele lar espiritual visitar o seu filho. Então vamos aí
começar aí o nosso texto, deixa eu me posicionar aqui, gente, para a gente ouvir aqui o texto. Então acompanha aí, dessa vez eu não vou mostrar a imagem não, tá? A imagem do texto, porque nós estamos fazendo uma experiência, mas você tem o texto aí no seu livro, né? Então vamos começar aí o capítulo 26. Capítulo 26. Mãe e filho. A alegria plena coroara o trio doméstico. Mostrando a expectativa de uma colegial preocupada em receber a aprovação dos mentores, Odila ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, perguntando: terei agido corretamente? Lia-se em seu rosto a necessidade de uma frase estimulante. A venerável amiga a acolheu junto ao coração. Venceste, valorosa, disse com ternura, compreendeste o sagrado dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e entrega de ti mesma. Vimos Odila se aproximar dela, como uma criança nos braços maternos, chorando abundantemente. Não te comovas tanto assim. Apelou a benfeitora, osculando-lhe os cabelos. Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade: meu pranto não é de sofrimento. Sinto-me agora leve e feliz. Como não compreendia eu assim, antes? Sim, elucidou Clara, de modo significativo, perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. E aí, gente, a gente vê a Odila renovada, né? A Odila está renovada em espírito. E ela sente a necessidade de ajudar aquela família. Então aí ela vai começar a exercer o papel de protetora espiritual, porque ela está sentindo a necessidade de ajudar aquela família. Então mudou a conotação, mudou o pensamento da Odila. Ela já não estava vendo mais a Zulmira como um amante ou coisa assim, que não era, né? Amaro não fez nada disso, ele só foi se casar com a Zulmira depois que a Odila tinha desencarnado. E aí a Odila vai começar a entender que ela também faz parte da família e a função dela é exatamente auxiliar para o progresso daquele lar. A Evelina também tinha aquela missão. E a Odila agora ela passa a entender isso. E ela então, a partir do momento que ela entendeu que ela faz parte da família, a família espiritual que está ali, né, a família espiritual dela, né, ela sente a necessidade de ajudar a família. Quem? O Amaro e a Zulmira. Também a Evelina que está encarnada e o próprio Júlio que desencarnou, porque o Júlio também tem a ligação espiritual com ela. Então essa é a família espiritual mais próxima dela, né? Nós podemos analisar, falar até uma afirmação aqui, que a Odila, ela perdeu peso espiritual. Quando ela se liberou do ódio que ela sentia e daquele ciúme doentio, ela perdeu o peso espiritual. É como se ela tivesse tirado uma roupa pesada que ela estava vestindo. Ela está no plano espiritual, né? Então, nós afirmamos que perdeu o peso espiritual porque aquela quantidade de ódio, de ciúme estava impregnada no seu perispírito, né? E aquilo foi embora. Então o perispírito dela ficou mais leve, né? Ficou menos denso. Por isso que ela está agora com mais ânimo, com bom ânimo. Então vamos continuar aí a nossa leitura, né? E afagando-a, acentuou bondosa. Vamos lá, vamos ligar o nosso áudio aí. E, afagando-a, acentuou bondosa. Vamos. Deixe agora o amor puro, e por isso, o amor puro não te faltará. De hora em diante, serás aqui bem-aventurada mensageira, de vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afetividade, e aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar.
Hoje mesmo, estarás ao lado de seu Júlio. Odila, transfigurada, estampou no semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes, quando a reconduzimos ao hospital, com a promessa de buscá-la, mais tarde, para a viagem ao lar da bênção. Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocamo-la ao reencontro. Sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Júlio revelava inexcedível contentamento. Era a primeira vez, depois da morte física, que se confiava a romagem tão linda, prorrompendo em exclamações admirativas, ante os surpreendentes jogos da luz. Nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigíamos, inalava o ar tonificante a longos haustos, deslumbrando-se na visão da natureza saturada de perfumes e adornada de flores. Extasiou-se na contemplação das centenas de pequeninos, que brincavam festivamente. Muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho, achava-se mentalmente muito distanciada de nosso grupo. Por isso mesmo, deixava-se conduzir qual se fora um autômato. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com a gentileza habitual. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando, alarmada: "Meu filho, Júlio! Meu filho!" Então aí, gente, olha o acontecimento. Olha como é que ela falou. Meu filho, Júlio, meu filho. É uma mãe que se conscientizou do mal que estava cometendo. E agora ela está transformada. Então ela se conscientizou, ela passou a enxergar lá na espiritualidade o filho dela. Porque por causa daquele seu ciúme, aquele sentimento de posse, depois que o filho dela desencarnou, ela passou a nutrir um ódio pela Zulmira e ficou ali ao lado, obsediando a Zulmira. Então ela não estava nem aí para o próprio filho que estava sofrendo no plano espiritual. Então, meu filho, Júlio, meu filho, ela passou a enxergar, passou a voltar a atenção dela para o próprio filho, que é da família espiritual dela. Então, ela se conscientizou de toda a besteira que ela havia feito anteriormente, então agora ela volta para corrigir isso, né? É a conscientização do espírito. Eu estou colocando dessa forma, mas isso pode ocorrer com todos nós. Está sujeito a acontecer com todos nós, isso, e acontece com a maioria de nós. Então, voltemos aí ao texto. Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou imperscrutáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto, não podemos apreender. A criança doente transformou-se de repente. Uma expressão indefinível de felicidade cobriu-lhe o rosto. "Mãe, mãe!" gritou em resposta, estendendo os braços e agarrando-se ao peito dela. Odila, com lágrimas nos olhos, instintivamente o tirou da cama e o beijou com ternura. Quando se lhe acerenou a desbordante emotividade, sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida. E terminada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral, acentuando, contente. Nesse instante, né, a gente está vendo o encontro de mãe e filho. O filho, ao ver a mãe ali perto, ele começou a se sentir um pouco melhor também. Lembramos que Júlio estava naquela instituição, estava sendo amparada por outras pessoas, mas é a mãe dele que deveria estar amparando-o. Aí a gente vê que pela conscientização dela, né, e a reaproximação dela ao Júlio, isso ajudaria enormemente aquele espírito a se recuperar. E é o que a gente vê, né, esse encontro de mãe e filho. Júlio, lá no plano espiritual, ele ainda está numa forma de criança. O perispírito dele ainda está na forma infantil. E este reencontro é para dar ao Júlio
condições de retornar ao corpo físico, porque o Júlio ainda precisa de outra encarnação. Ele precisa reencarnar. E esse encontro da mãe com o Júlio lá no plano espiritual é para que ele possa se melhorar também e poder retornar ao corpo físico. É um papel importantíssimo da mãe dele, que vai fazer com que ele tenha equilíbrio e possa ser preparado para uma nova existência aqui na Terra. E o perispírito dele está afetado. Ele diz que ele está com problemas lá na área da garganta, né? Da faringe, por aí, por causa do comprometimento que ele teve na encarnação anterior. E vai ser formado um novo corpo espiritual dele, né? Será formado um outro perispírito para essa sua próxima reencarnação. Então, olha a importância da mãe do Júlio nessa situação. Continuemos aí com o nosso texto. Sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu, contudo, Clara considerou, afetuosa, esperamos localizar nossa amiga no parque, por algum tempo, e certo, sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Sim, a escola das mães apresenta vastas disponibilidades, informou Blandina, prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. Aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo, não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande, sem o corpo de carne. Não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Ela andava louca, incapaz de raciocinar. E agora ela se desperta. Porque o Júlio ele vai renascer no ventre da Zulmira. Então, aquele filho biológico da Odila, que está desencarnado agora, ele vai ser filho biológico da Zulmira. Olha só, ele vai renascer pelo ventre da Zulmira. E a irmã Clara, ela não informa tudo de uma vez para a Odila, porque ela sabe que a Odila não é um espírito superior. Então ela vai informando aos poucos, ela vai preparando a Odila para que ela seja informada disso aos poucos, vai dando a notícia, digamos, em doses homeopáticas, para que ela não se desequilibre, porque afinal de contas, né, quem ela pensava que fosse a concorrente dela, vai ser mãe daquele menino que foi filho dela. E a gente vê como que as leis espirituais, como a mecânica da reencarnação é importante para a gente ampliar o nosso amor pela família universal. Então, mesmo Júlio, que foi filho biológico da Odila, agora vai ser filho biológico da Zulmira, que foi obsediada pela própria Odila. Então, agora, a Odila, se conscientizando disso, ela vai ver que a Zulmira está dando a oportunidade do Júlio se reencarnar para ser uma pessoa melhor. Porque ele precisa dessa reencarnação, pelo menos ficar mais alguns dias ou alguns meses na Terra, para completar aquilo que ele precisaria na encarnação anterior e não pôde por causa do suicídio, né? Por causa da morte dele, ele está se reparando com relação às leis espirituais. Então, olha que bonito, né? As leis reencarnatórias que vão nos inundando de amor. Reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam, de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam, através do pensamento. Assinalando as doloridas referências maternas, a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajuntando bem-humorada, Clarencio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro, cauteloso, nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar.
O passado reflete-se no presente. Sorrindo, acrescentou, nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado se encontre, a distância da nascente que lhe dá origem, está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Procurarei compreender, disse Odila mais segura de si, sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso, e todos os que amamos virão ter conosco, mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir talvez próximo, terei meus familiares aqui, de novo, e não posso esquecer a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos. A gente vê que a Clara e o Clarencio, os dois estavam lá conversando, mas eles estavam conversando telepaticamente sobre como poder falar com a Odila, né? Porque eles queriam, né, precisavam, melhor dizendo, eles precisavam dar essas notícias aos poucos para a Odila, preparando a Odila. Então eles estavam traçando estratégia, estavam conversando mentalmente, telepaticamente, sobre como falar isso com a Odila. E a Odila, como ainda estava com esses sentimentos, né, muito terrenos, né, muito materializados, não conseguia captar a conversa telepática entre os dois, né? Então eles estavam decidindo, discutindo sobre como falar com a Odila para que ela não tivesse os seus sentimentos feridos, para que ela não ferisse o seu coração de mãe, né? Porque veja bem a situação da Odila também. Ela cedia o seu marido, a sua filha, para outra pessoa, e ajudaria na reencarnação do filho, daquele que foi filho dela, a reencarnar no ventre daquela que se casou com seu marido. Por isso é que eles precisavam preparar a Odila, porque a Odila não era tão evoluída. Ela se renovou, mas isso não quer dizer que ela passou por um patamar de espírito superior. Passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes, e concluiu, um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, até situar-se, em definitivo, no educandário a que se destinava. A renovada senhora aceitou, reconhecidamente. Despedimo-nos, felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar o instrutor, acerca dos problemas que me esfervilhavam no cérebro. Por que não esclarecer Odila, com respeito ao pretérito de Júlio? Seria aconselhável deixá-la entregue a informações deficientes, quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explicar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Clarencio, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem se alterar, à primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir, entretanto as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilaceram o presente. A verdade para a alma é como o pão para o corpo que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além disso, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno. Advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável.
Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zulmira, de vez que a segunda esposa de Amaro substituí-la-á na condição de mãe, oferecendo novo corpo ao filhinho. Admirado com os apontamentos ouvidos, vi-me satisfeito na inquirição. Clarencio, todavia, com o sorriso natural que lhe marcava habitualmente o semblante, aduziu, calmo, a vida é uma escola e cada criatura, dentro dela, deve dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à terra. Então nós vimos uma transformação, não é uma transformação, mas uma renovação da Odila, né? Não foi uma transformação porque ela ainda não era um espírito superior, mas uma renovação da Odila nas suas disposições para ajudar aquela família, porque ela se conscientizou, ela passou a enxergar as suas atitudes, que as suas atitudes passadas não estavam coerentes, mas mesmo assim, a condição que Júlio voltaria não foi totalmente revelada para ela, ainda não, porque senão o que aconteceu no passado de Júlio poderia perturbar a Odila. Então é por isso que a gente tem o nosso esquecimento do passado, porque às vezes atos que nós cometemos no passado, ou atos de que pessoas próprias cometeram também no passado, poderiam nos desequilibrar. Então é por isso que quando nós reencarnamos, nós temos um esquecimento temporário do passado. Deixa eu dar uma conferida aqui. Então a gente já está com 49 minutos, mais ou menos, né? De estudo. Deu para a gente fazer os dois capítulos, mas aí nós gostaríamos de aproveitar esse tempo para fazer uma reflexão. Veja bem, nós vimos, nesse caso que a gente estudou, o exemplo do amor materno, que sobreviveu a todos os acontecimentos que envolveram aqueles personagens, né? Então, a Odila, por exemplo, que se transfigurava em ciúme e ódio, apesar daquilo tudo, o amor materno sobreviveu e foi forte o suficiente para que ela pudesse, digamos assim, encarar de frente a sua própria renovação, e de algoz passou a ser uma protetora daquele lar. Então, o amor de mãe foi capaz de fazer isso, né, de auxiliar nessa forma, auxiliar a própria Odila. Porém, agora vem aqui para o nosso questionamento. Porém, nós sabemos que nem sempre isso acontece. Nós sabemos que existem mães que odeiam seus filhos. Tem mães que odeiam seus filhos. Como é que então nós vamos analisar essa situação à luz do Espiritismo? Que situação? Embora a gente saiba que o amor maternal é um dos maiores, ou o maior amor que a gente possa ter aqui na Terra, como é que a gente, à luz do Espiritismo, nós podemos explicar o fato de que há mães que odeiam seus filhos? Odeiam mesmo. Às vezes até quando nasce, joga o filho na lata do lixo. Não estou inventando nada, isso aí acontece. E mesmo depois, né, de alguns meses, algum tempo, odeia realmente os filhos. Como é que a gente... e é ódio mesmo. Como é que a gente pode explicar isso à luz do Espiritismo? Nós trouxemos isso aqui, gente, porque embora isso, o que o André Luiz passa aí para nós, seja um caso particular, é um caso particular daquela família, mas a gente sabe que isso acontece com quase todos nós que somos espíritos em condições medianas de evolução. Então, como que nós vamos conseguir explicar à luz do Espiritismo se a lei do amor, né? Será que a lei do amor não está sendo ultrapassada aí pela lei do ódio? Já que existem mães, que a gente já viu que aqui na Terra existem mães que odeiam seus próprios filhos. Então, vamos fazer uma análise à luz do Espiritismo para as nossas reflexões desse capítulo de hoje. A gente sabe que a maternidade é uma missão assumida pela mãe. Aquela missão de se esforçar por encaminhar os seus filhos para o bem, para eles corrigir as más inclinações e encaminhá-lo para o bem.
Na hipótese de ter assim ocorrido uma desafeição lá no passado entre eles, né? Como esse caso que a gente está estudando, porque o Júlio ele se comprometeu com a própria Odila no passado, então pode acontecer isso, né? Então, na hipótese de ter havido uma desavença entre eles no passado, a reencarnação é um instrumento para remediar esses sentimentos negativos que ocorreram. Para isso, é que Deus dota a mãe do que a gente chama do amor maternal. Mesmo quando está recebendo um desafeto de outra encarnação, fato de que ela não vai se lembrar devido ao fenômeno do esquecimento do passado, né? Mesmo recebendo isso aí, o amor maternal deve se sobrepujar. Quando a mãe se deixa dominar pelo sentimento de ódio, agora é que é importante, hein? Quando, apesar disso tudo, quando a mãe se deixa dominar pelo sentimento de ódio, esse fato ele pode, não é que seja isso, mas pode representar uma prova para o espírito que é filho. Pode ser uma prova para o filho. Ou uma expiação mesmo para o próprio filho. Né? Por quê? Por ter exercido equivocadamente a paternidade ou a maternidade em outra existência. Mas, de qualquer forma, vai haver sempre a responsabilidade por parte da mãe. Mesmo no caso de ser uma prova ou uma expiação para o filho, ser odiado pela mãe, a mãe vai ser responsabilizada no plano espiritual. Ela não vai ficar imune a essa violação das leis de Deus, ou seja, das leis da natureza. Porque ninguém reencarna para praticar o mal, ninguém reencarna para odiar. Então, é nosso dever a gente corrigir as nossas más inclinações. Claro que na missão da maternidade, da paternidade, os pais eles assumem o compromisso espiritual de reencaminhar aquele espírito que está tendo uma nova chance reencarnatória. Os pais eles têm a oportunidade de exercer o amor. Se não o fizerem, eles serão responsabilizados. Então é isso, pessoal. Depois, se você puder, nos fala aí a respeito de ter deixado essa locução. Ao longo do tempo, nós percebemos que não foi uma locutora profissional que leu esse trecho do livro, foi uma voz gerada por inteligência artificial. Percebemos depois que a gente já tinha colocado aí. Tem algumas palavras também que foram, pelo menos em relação ao livro que eu tenho aqui, tem algumas palavras que foram modificadas. Não alteraram o sentido do texto, né? Mas foram modificadas. Então, na semana que vem, a gente vai fazer um capítulo só, mas se você quiser deixar algum comentário, deixar alguma opinião aí, se a gente deve continuar com a gravação aí na leitura do texto, ou a gente mesmo deve ler, né? A gente está aberto aqui às sugestões, tá bom? Então, muito obrigado por participar desse estudo. Embora ele tenha sido um pouquinho diferente das vezes anteriores, né? Mas eu espero que você possa ter tido algum aproveitamento. E fica o convite para na próxima semana nós continuarmos estudando os capítulos desse tão belo livro e tão profundo livro em explicações, né? Explicações para a nossa vida. Fica o convite. Segunda-feira que vem, né, às 8 horas da noite, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente para dar continuidade a esse estudo. Então, até a próxima. Vamos rogar a Jesus, nosso irmão maior, que possa nos acompanhar, possa nos permitir e que possamos nos permitir sermos ajudados pelos nossos benfeitores espirituais. Que possamos ter nossa mente aberta para o amor, para fazermos da melhor forma possível as tarefas que nos competimos, que nos propomos a fazer. Podem ser tarefas simples, mas que possamos abraçá-las com a maior simplicidade e, principalmente, a maior boa vontade de fazermos e executarmos. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos concluir aqui a nossa gravação, desejando para você um bom descanso e até a próxima.